Bem-vindos ao Veja Bem. Para aqueles que não nos conhecem, nossa proposta aqui é refletir, discutir de forma descontraída, como numa mesa de bar, sobre perguntas instigantes e populares nos sites Quora e TED.com. Caso você tenha interesse em algo mais cômico ou em uma análise mais profunda sobre tópicos controversos, recomendo o Veja Bem Menos e o Veja Bem Mais. Ambos podem ser encontrados no nosso site vejabempodcast.com.br. Bem-vindo de volta, ouvintes do Veja Bem. Nesse episódio vamos falar de uma área relativamente nova do conhecimento humano. É uma área que surgiu, eu diria, nos últimos 20 anos, que começou a ganhar repercussão. E era algo bem esotérico, bem assim, alternativo, bem hipster até, a gente poderia dizer, recentemente, chamada economia comportamental, que é uma junção de psicologia e economia. É um campo de estudo que vai contra algumas premissas da economia clássica, como que os consumidores são, no geral, seres racionais que reacionam à lei da oferta e da demanda, a qualidade, o balanço entre qualidade e preço, que conseguem analisar fria e racionalmente as escolhas que fazem no espectro econômico, decisões monetárias ou, enfim, de recursos. Economia comportamental diz que a coisa não é bem assim não, que na verdade somos seres extremamente irracionais e que atuamos segundo nossas ansiedades, emoções, às vezes circunstâncias que não tem nada a ver com a qualidade ou preço de produto ou recurso. E essa área, como eu estava dizendo antes, era bem pequena porque não tinha muitos economistas que, podiam dizer que nada da economia clássica era aplicável e ter uma promoção no trabalho ou ser publicado num jornal de economia, não sei, não era, digamos, a coisa mais racional a ser feita e contra as próprias premissas da área. Porém, dois psicólogos de Israel, que é o Daniel Kahneman e o outro, eu não lembro o nome, é um pouco difícil de pronunciar. Eles... Service, que sei lá o nome dele. Link nas referências. Como sempre, link nas referências. Eles ganharam um Nobel na economia pelo trabalho que eles fizeram em psicologia. Foi a primeira vez que, se eu não me engano, isso aconteceu na história da premiação, que um trabalho em outra área ganhou um Nobel para uma área distinta. Fizeram investigações em psicologia e acabaram ganhando o Nobel da economia. Então, foi aí que o mundo acordou para a potencial aplicação desses descobrimentos que eles estavam fazendo. E o ano passado, ao fim, finalmente um economista chamado Richard Thaler ganhou o Nobel da Economia por seus estudos na área de economia comportamental. Então agora já virou modinha. Se antes era algo que poucos falavam, era algo de corredor, até tinha um pouco de ocultismo, porque era muito em contra aos paradigmas já estabelecidos. Hoje muitas universidades têm departamento de economia comportamental. Eu, inclusive, cheguei a fazer um semestre, dessa matéria durante a faculdade, que infelizmente teve muito mais de matemática do que eu esperava. Eu esperava algo mais para psicologia, mas como é economia, você precisa provar por A mais B que funciona. Então, não saber, não vou fazer. O diferente disso, além de quebrar esses paradigmas aí, é que tem muito do lado econômico ainda, econometria, análise estatística, não é só as pessoas tendem a se comportar dessa maneira. São descobrimentos baseados em experimentos quantitativos, além de qualitativos. Então, para quem nunca escutou, teve exposição a essa área do conhecimento humano, é algo bem interessante de se conhecer um pouco mais sobre e, principalmente, talvez usar algum dos truques que eles descobriram e que já até tem repassado a muitas instituições governamentais e comerciais. E aqui vai um dado bem interessante. Para essa área aí que eu falei que era esotérica nos anos 2000, hoje, segundo um podcast no tópico que eu escutei recentemente, link nas referências, ao redor de 75 países já tem áreas inteiramente dedicadas à economia comportamental, que eles dizem nudge units, ou
departamentos de cutucagem, numa tradução bem liberal, que são medidas baseadas nesses conhecimentos da área, que ajudam a população a se comportar de maneira mais adequada ao que o país precisa, o que seria melhor para elas, mas que vão em contra escolhas, digamos, mais racionais. Então é algo que realmente está evoluindo bastante e acreditamos que esse episódio vai agregar nesse sentido de quem não escutou e possivelmente venha aplicar essas coisas, que é complementar as nossas vidas financeiras. Porque aqui, como o nome desse episódio leva a inferir, não é só uma questão de comportamento, mas também de economia. E todos temos nossos gastos, nossos ganhos, nossos orçamentos. E todo esse conhecimento é um complemento a como otimizar isso. E bem, falando em otimização, uma boa notícia para os nossos ouvintes, que fechamos nossa primeira parceria institucional. Estamos trabalhando juntos com o IPED, que é um site de educação à distância, que está no Brasil, é brasileira de fato, e está no mercado há mais de 15 anos. É uma plataforma digital que oferece hoje mais de 1.300 cursos, que vão desde cursos bem especializados para arquitetura, vendas, financeiro, até áreas como gamers, como beleza, maquiagem. Acho que eu vi um curso de veterinária lá também em algum momento. Tem culinária também, não tem? Sim. Tem, enfim, são bastante opções. Como você pode imaginar, 1.500 cursos. Tenta pensar em 1.500 matérias aí. Eu aposto que você não chega nem nas 60 e já vai ter dificuldades em nomear algumas coisas. Então, um site bem legal que nos presenteou com alguns vouchers para a gente sortear cursos grátis nessa plataforma, os cursos premiums. Essa plataforma tem cursos grátis e também tem os cursos pagos. E tivemos a generosidade deles de ter nos presenteado com alguns vouchers para os cursos premiums, que hoje vale ao redor de entre 40 e 60 reais. Acho que o mais caro está 70, se eu não me engano. E bom, quem é ouvinte do Veja Bem e quer ter a oportunidade de fazer um desses cursos de maneira grátis, existem alguns caminhos para isso. Então, o primeiro é se somar ao nosso grupo de padrinhos, madrinhas, padrinho.com.br/Veja Bem Podcast, contribuindo a partir de R$5. Se você fizer isso até o fim desse ano, ou também conhecido como 31 de dezembro de 2018, você vai entrar para um sorteio de 3 vouchers para esses cursos. Então, repetindo, se você tem interesse em um curso premium pago dessa plataforma, e aconselhamos fortemente a dar uma olhada no link das referências e fazer um browse, dar uma olhada no que eles oferecem, se tem algo na sua área de dedicação ou de estudo. E se você passar a contribuir a partir de R$5 mensais na nossa plataforma, você vai entrar num sorteio só com as pessoas que entrarem a partir do lançamento desse episódio, para o total de 3 vouchers. Então, se entrarem 3 pessoas e você for uma delas, a chance de você ganhar um voucher é de 100%. Então, aproveitem essa oportunidade, é uma plataforma bem legal. Inclusive, fizemos nós mesmos um curso e também já sorteamos um para o nosso grupo de padrinhos, que aí tá outra vantagem, ó. Quem tá no nosso grupo de... padrinho já ganhou. Quem tá no nosso grupo lá já se inteirou dessa novidade e já até ganhou um voucher grátis. Então, se você ainda nos convenceu que os episódios extras, que o grupo no WhatsApp e etc. valem a participação do padrinho, bom, aí tá mais um incentivo. Acesso em primeira mão a novidades e aos benefícios também. E, bom, esse é o caminho então. iped.com.br, curso grátis, um valor entre 40 e 70 reais. Normalmente os cursos têm entre 70 e 80 horas de duração. E eles possibilitam a impressão de um certificado que tem reconhecimento por alguns órgãos de educação brasileira, que é uma plataforma de educação à distância reconhecida. Então não é equivalente a ver um vídeo no YouTube. Tem bastante mais reconhecimento. E opções também, com profissionais dedicados ao que eles estão ensinando. Não é só um vlogger dizendo que sabe do que talvez nunca realmente praticou ou estudou na vida.
Como é o nosso caso aqui falando de economia comportamental. Mas aqui, como a gente sempre diz, é o início da discussão, só a exposição ao tópico. Se vocês quiserem fazer um curso em economia lá no IPED, tenho certeza que eles oferecem vários módulos. Então é uma oportunidade que vocês não deveriam perder. E bem, falando um pouco da nossa experiência com o IPED, não querendo atrasar muito o início do episódio, mas só para dar um feeling para vocês do que se trata. Fizemos um curso de gestão de orçamento pessoal, ou o título, se eu me lembro bem, qual era o título mesmo, Pedro? Construindo seu patrimônio. Isso, com qualquer salário, né? Como construir seu patrimônio com qualquer salário. Qualquer salário. Isso, que é um curso ministrado por um professor de finanças, que tem, acho que são o quê? São 80 horas de curso, né? Que ele vai... Pedro, você que fez mais aulas aí, que você não diz um pouco para os nossos ouvintes, qual a sua experiência? Eu comecei a fazer e achei bem interessante. Primeiro, vamos dizer, se você é uma pessoa que não tem noção de nada, precisa ser estruturado desde do zero, por mais leigo que você seja, você tem uma facilidade de entender. O professor apresenta de uma forma bem prática os conteúdos, por exemplo, os do cotidiano. Como eu falei, no seu caso, foi uma pessoa mais leiga no assunto. E com o andamento das aulas, por ser algo bem dinâmico, você consegue captar fácil. Então é um negócio que, inclusive, se você puder sentar no final de semana e começar a ver, você já consegue tirar e aplicar pro seu dia a dia. Então, não é nada que você vai achar que o pessoal chama de rocket science. Eu, pelo menos, tive esse feeling. Em relação a algumas coisas que eu já aprendi, eu tô tentando aplicar pra minha vida pessoal. E eu acredito que, neste caso, como eu não tive a oportunidade de ver outros cursos, mas esse daqui especialmente é mais para dar uma estrutura para você. Achei extremamente ótimo. Como disse o nosso padrinho também, que ganhou no sorteio, ele fez um curso de vendas. É uma plataforma bem dinâmica, com conteúdo ministrado de maneira bem intuitiva. Então não é que você já precisa chegar sabendo, eles te ensinam desde dos princípios até o avançado, como esse curso que o Pedro fez aí, começa com planilhas, juros, e chega até a derivativos, chega a fundo de investimento, a coisas até relativamente complexas, que você talvez pense, não, eu não tenho dinheiro para isso, eu não sei, tenho medo de mexer com essas coisas. Bom, nesse curso, eles pegam na sua mão e passo a passo te levam ao entendimento dessas coisas que... na verdade, tem muito mais nome que assusta do que um conteúdo que realmente é proibido para aqueles que não são milionários. É um recurso que existe e pouquíssimos estão cientes disso, mas da minha perspectiva, é uma das coisas mais interessantes que você pode ganhar desse curso em particular, é saber que não existe só a poupança como fundo de investimento, ou emprestar o dinheiro para o amigo, para o familiar com juros, que normalmente não é pagado segundo suas expectativas. Existe realmente um mundo muito grande, e se você entender os conceitos básicos, não há razão para não participar dele, independente como diz o próprio título do curso, do seu salário. Dá para construir um patrimônio com qualquer salário. E outra coisa interessante que eu também quero mencionar rapidamente é que eles disponibilizam não só esses conceitos explicados de maneira intuitiva, mas também ferramentas. Uma das coisas que eu achei bem legais é ter acesso ao aplicativo do Banco Central do Brasil, que em uma das aulas eles deixam um link para você baixar você calcular se vale a pena comprar algo a prazo ou não, qual que é os juros compostos de algum financiamento. Existe hoje um aplicativo do Banco Central do Brasil que você coloca as informações da oferta que estão te fazendo, e aí você pode ver quanto realmente vai pagar mês a mês ou no final do ano, se vai acabar comprando 2 no valor de 1 ou se realmente é um bom negócio. Então, além de todo esse entendimento dos conceitos, essas ferramentas que eles disponibilizam também é algo bem bacana. Se vocês têm interesse em aprimorar o conhecimento de em alguma área, ou descobrir, ganhar conhecimento em novas áreas, essa é uma nova excelente oportunidade com uma excelente plataforma, e você pode fazer isso de maneira gratuita ao acessar o site e ter os cursos grátis, mas também ao se tornar um contribuinte do programa e concorrer aos vouchers que temos para os cursos pagos. E para quem ainda ficou curioso, temos o áudio também na íntegra do nosso ouvinte
padrinho que nos enviou seu feedback sobre a sua experiência no curso. Temos o link nas referências, quem quiser escutar o que ele tem a dizer sobre o seu curso, que foi na área de vendas, é só dar o clique lá e escutar. Então, quem não se convenceu ainda, tem mais essa opção. É isso. Agora sim, sem mais delongas. Antes, só um obrigado aí, IPED, pela generosidade e a parceria. No futuro, provavelmente oferecemos descontos também, não só esses vouchers diretos. Então, quem tiver interesse e acabar não sendo sorteado, pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, por e-mail, Facebook, etc. E podemos repassar um desconto direto do IPED. E bom, agora sim, entrando no episódio, economia comportamental, esses conceitos que vamos falar agora é uma oportunidade de aplicar um pouco dessas ferramentas disponibilizadas nesse curso do IPED e também que vocês já aprenderam aí vivendo. Então, bom, eu tirei uma lista aqui dos conceitos mais comuns dentro desse campo e vamos falar cada um 3 conceitos, descrevendo o que é e dando um exemplo de como aplicá-lo. E no final fazer uma conclusão aí do porquê que pontos interessantes e quais seriam as circunstâncias mais aplicáveis. Então vamos lá. O Pedro, que ficou mais quieto aí até agora, você quer começar com o conceito de aversão à perda? Vou dar um exemplo simples, que eu dei uma pesquisada aqui agora, acabei vendo, o pessoal falou que eu achei bem interessante, é referente à questão do cara ou coroa. Tipo, falando por uma análise mais crítica, economia propriamente dita seria, se você tem 50% de chance de jogar, por exemplo, cara ou coroa com a oportunidade de ganhar R$1.000 ou perder R$1.000, o que acontece? Falando em termos estritamente econômicos, não faz diferença, né? Porque é de igual para igual. Só que sua aversão por perder é muito maior do que, tipo assim, a oportunidade de você perder isso é muito mais, como eu posso dizer, forte, assim, você querer manter o que você tem do que arriscar. Por mais que a possibilidade seja igual. Então eles falam que, principalmente, eles gostam de utilizar aquele termo aquela abordagem de oportunidade de usar algo grátis, entendeu? Justamente uma abordagem para contrapor isso daí às pessoas. Do cara ter que inicialmente ter que gastar alguma coisa. Então eles dão abertura para isso daí. Tipo, no meu dia a dia reflete muito comigo. Eu prefiro segurar o que eu tenho do que arriscar e perder. Então é só reforçando o ponto que a gente já comentou no começo. A economia clássica diz que você deveria ser indiferente a essas escolhas. Mas na real, a economia comportamental, a realidade, como que é que a gente falou no Veja Bem Menos Dende lá, a real realidade das coisas é que, sim, se você tiver a oportunidade de jogar um jogo como esse que o Pedro descreveu, a grande maioria das pessoas, não vamos dizer todas, porque existem as pessoas loucas, para usar um termo bem generalizado, mas tem pessoas que passam a vida no cassino, que gostam de apostar tudo em todo momento, mas elas tendem a ser a minoria. Eu lembro de ter visto um número ao redor de 10% das pessoas entram nessa categoria aí de abraçar o risco em vez de evitá-lo. E o nome para isso é... Aí vai, os 10% todos são viciados em jogos. Para mais informações desse tópico em particular, recomendamos o Veja Bem Mais Jogatina. Assim, risco-aversão, então, é o primeiro conceito da economia comportamental que quebra esse paradigma da economia clássica. E que hoje governos e comerciantes têm muito em conta e por isso de cada vez mais amostra grátis, tipo o Netflix, o Spotify. Usa aí 3 meses grátis, não vai perder nada, né? Tirando o medo de perder, você já está ganhando já, em termos estratégicos e governamentais. Então, boa. William, qual que seria outro conceito forte aí da área? Um outro conceito forte também da área é o do heurísticas. E, tipo, heurística nada mais é do que atalhos mentais, que a gente usa principalmente para economizar tempo, basicamente. E esse da heurística ele tem três vertentes, 3 galhos diferentes, mais ou menos. Que é a heurística da disponibilidade. E, tipo, um exemplo fácil de entender é que, por exemplo, por mais que a gente saiba que viajar de avião é a forma mais segura de se viajar, ainda assim tem muita gente que tem medo de viajar de avião porque viu uma notícia que um avião caiu há 2 anos atrás e ela fica com isso na memória. 170 e poucas pessoas morreram na queda de avião. E por mais que a gente saiba, de fato, se ela for analisar, ela vai saber que é o modo mais seguro de se viajar,
ainda assim muitas pessoas vão ter esse medo por causa dessa uma notícia que ele teve. Que é essa coisa que ela foi exposta. Ela foi exposta a isso, então isso acaba ficando na pessoa. E a mesma coisa acontece com um outro exemplo que eu vi bastante fácil de ver é o de um médico. O médico está acostumado a diagnosticar pessoas. Ele já sabe o que cada sintoma significa e que doença pode ser. Então ele usa muito dessas heurísticas na hora de passar um medicamento para alguém, alguma coisa. Mas aí também, obviamente, tem um lado negativo, que pode economiza tempo, obviamente. Mas tem um lado negativo, que é que às vezes essa pessoa ela tem alguma condiçãozinha ali diferente, que é de alguma doença que não se conhece ainda, e o médico não consegue tratar ela propriamente. Então, esses atalhos nem sempre... Porque ele vê como tudo é gripe, né? Os sintomas de gripe são exatamente, tudo tão gripe. prevalentes. É igual o Google, tudo que você botar no Google é câncer. É igual no ou pra quem assiste... Você vai na UPA, é tudo virose. Ou pra quem assiste Dr. House, é tudo lupus. Mas só complementando esse exemplo aí, para focar a disponibilidade e a facilidade de acessar essa informação. Como os acidentes de avião, você está falando de avião aí, como os acidentes aéreos são mais reportados na mídia do que os de carro, por exemplo, e são mais trágicos também, né? Porque você não está falando de 2 ou 3 mortes, você está falando de 300, que às vezes afeta cidades também. Por exemplo, aquele caso do voo da Malásia lá, o MH370, é algo que faz quase 5 anos que aconteceu ou mais e ainda assim tá bem latente na memória de muita gente. Então Air France lá, né? O Malaysian Airways, assim, que desapareceu completamente. Como que no século hoje, 2018, desaparece assim um avião. Um avião some. Nossa senhora. Então a facilidade de acessar essa memória é o que faz esse efeito, é o que dá corpo a esse efeito, o efeito da heurística de disponibilidade. Outro exemplo bem legal que eu vi tinha muitas pessoas na Índia cruzando a linha do trem e morrendo porque pensava que passava, que o trem estava longe ainda, que não ia acontecer nada. E um órgão do governo dedicado à economia comportamental, analisando esse efeito aí da heurística de disponibilidade, colocou um outdoor gigante na frente dessa linha do trem, dos dois lados, com a foto de uma pessoa se acidentando ao tentar cruzar essa linha aí. E só de ver essa foto, as pessoas já lembraram que era absurdamente arriscado fazer isso. E, segundo o relatório de lá, diminuíram vertiginosamente o número de mortes por causa desses outdoors. Então, de novo... Que é a foto do cigarro? Isso, também. É você lembrar a pessoa, usar essa heurística aí de disponibilidade da informação para guiar o comportamento da pessoa. Porque realmente você tem aquela confiança de que consegue atravessar antes do trem chegar. Mas se você vê a foto de uma pessoa morta tentando fazer isso, o que está na sua mente já é outra coisa. Não é eu vou chegar e eu posso morrer. Então é algo que realmente funcionou nesse caso e bom exemplo aí dos cigarros também, Pedro, que a gente vê em outras áreas também. Aí você falou que tinha mais galhos aí, William, qual que seria? Por exemplo, tem outro que é a heurística da representatividade. Foi a tendência que a gente tem de classificar algo ou alguém considerando o quão parecido ele é com os casos típicos que a gente já viu antes. Um exemplo que eu até dei quando a gente estava conversando antes aqui, simples, pelo menos o filme da Mulher Maravilha, quando saiu. Antes de eu assistir, eu lembro que alguém veio pra mim e disse: nossa, parece que eu vi um filme da Marvel. Parece que eu assisti Marvel. A ideia que eu tenho já na mente da Marvel, a representatividade que a Marvel tem pra mim, por exemplo, que é um filme divertido. É um filme que eu sei que eu vou gostar. Geralmente eu gosto desse filme. Então, isso já criou uma certa ideia do que eu vou esperar da Mulher Maravilha, e eu fui lá assistindo já com essa ideia em mente. Uhum. Fiquei decepcionante no final, mas eu fui já com essa ideia em mente. Então, isso heurística da representatividade é preconceito, então? No cru eu diria que, quer dizer, um outro exemplo que eu vi no meio das pesquisas, que ele usou uma pessoa de exemplo. Ele falou, por exemplo, você vê uma garota com cabelo rabo de cavalo, usando óculos, com a roupinha mais social, assim, você olha pra ela, você tem duas opções. Você acha que eles falam, você acha que ela é uma dançarina ou você acha que ela é uma bibliotecária? Dado a exposição, a representatividade dessa imagem que a gente já tem predisposta, você vai achar que ela é uma bibliotecária. Mas na verdade a menina é uma dançarina ou qualquer outra coisa que seja.
Então é meio sim que esse preconceito que a gente tem dado ao que a gente já foi exposto antes. Não, mas é qualquer coisa no mundo. Qualquer coisa. Você não conhece, alguém te fala, Mas você vai usar como base isso. parece que o William tá falando de estereótipos aí, mas Não é estereótipo. a vertente do campo dessa área em particular é a intencionalidade de associar um produto ou uma política a algo que seja mais simples do que, digamos, a complexidade por detrás daquilo. Como, por exemplo, a Apple, por exemplo, tem um slogan lá, pense diferente. Isso é o que eles querem se associar, ao diferente. Você tem o Apple, você é o diferente. Então, Isso é diferente. Você ir mais no mundo. Ironias à parte, essa é o X da questão aí desse tipo de heurística. São empresas e políticas que visam criar um atalho mental para o que aquilo significa e não para realmente o que aquilo é. Não é smartphone que custa 10 vezes o que deveria custar. É diferente. Essa é a associação. Heurística, isso é isso. Tipo, você deixa de analisar a coisa mais profundamente e você vai por atalhos que muitas vezes você acaba usando de coisas que lhe convém para você chegar no que você quer. Uhum. E esse negócio de exemplo de marcas, um que eu gosto que é o da Pepsi. Como a gente teve um comercial na Pepsi uns anos atrás aqui, e eles brincavam com essa coisa de tipo, não tem Coca, pode ser Pepsi. Pode ser Pepsi. Isso acabou ficando. Então muitas vezes eu chego num lugar e, sei lá, eu posso preferir Coca. Mas se não tem Coca, eu não vou nas outras 10 refrigerantes diferentes. A primeira coisa que eu penso não pode ser Pepsi, então eu pego uma Pepsi. A heurística aí é a segunda opção. Sim. Bom, e qual que é a última heurística que tem? A última na verdade, é o conceito de ancoragem, né? Esse é o último ponto. Peraí, não, esse tá fora da heurística, é outro conceito já, né? É outro conceito. Então vamos frear aí, que eu vou falar do meu conceito. O Pedro falou de aversão à perda, o William de heurística, representatividade e disponibilidade. E eu vou falar um pouquinho de o enviesamento pelo status quo. Esse é um conceito que diz que as pessoas preferem fazer o que sempre estão fazendo do que mudar. É bem intuitivo, mas é mais prevalente do que a gente imagina. Exemplo, a maioria das pessoas não doam órgãos, ou pelo menos não doavam, não sei qual que está o contexto do Brasil aí, mas em países como a Espanha e na Argentina também, coincidentemente, o governo, baseado nesses pontos da economia comportamental, decidiu fazer com que o status quo da doação de órgãos não fosse você tem que se adicionar à lista de doadores. Você já está adicionado e tem que se retirar dela. Então, vamos chutar números aqui, de 10% das pessoas que doavam órgãos hoje são 90%. Por quê? O status quo mudou, você virou a mesa, mudou o paradigma. Todos já são doadores e a menos que você vá lá e retire o seu nome da lista, você é doador. Então, o enviesamento do status quo é isso, é usar o fato de que as pessoas preferem não fazer o esforço para mudar algo, para fazer com que elas já estejam de praxe, assim, de primeira, em algo que seja mais benéfico à sociedade ou empresas. Um outro exemplo legal é do aposentadoria. A maioria das pessoas, se tivessem a escolha de receber o salário completo ou com desconto da aposentadoria, aí no Brasil é um pouco difícil porque faz tempo que já está o desconto meio que incluso, mas tem países onde isso não acontece. Você tem a opção de eu receber, sei lá, coloca R$5.000 ou receber 4.200, e esses 800 seria a aposentadoria. E nesses países como Estados Unidos, que até mudou recentemente, a maioria das pessoas escolhiam ter os R$5.000, né? Porque, obviamente, você confia mais no seu poder de fazer sua economia, investir no que você quer, do que no dar isso pro governo. Porém, como todos sabemos, é bem mais fácil na teoria que na prática. Então, ao dar a volta nesse paradigma do status quo aí, muitos países estão já fazendo como o Brasil, que é fazendo desconto direto na folha do pagamento. E assim aumentando a economia do país no geral e evitando crises, como quase todos os países do mundo têm hoje em dia, da previdência pública. Então, esse do status quo é isso. Essas pessoas preferem ficar no status quo, então faça do status quo algo mais benéfico, seja para doar órgãos, seja para economizar para aposentadoria.
E o último exemplo que eu também descobri bem recentemente, me surpreendi, aqui na Argentina, é que a partir de 2011 o governo proibiu que os restaurantes tivessem sal na mesa. Se você quer sal hoje, você tem que pedir o sal e o garçom te traz. Mas o status quo é, sentou na mesa, não tem aquele negocinho de sal. Visando, obviamente, diminuir o consumo de sal e hipertensão na população. E, cara, eu fiquei assim, surpreso quando eu li isso na minha fonte aí, que link das referências também. Que eu tô vivendo aqui há 2 anos já e não tinha percebido isso. E quando eu li que eu tava no restaurante, curiosamente, e vi que não tinha sal na mesa. E olha bem, eu nunca pedindo batata frita, nada, eu nunca usei sal aqui. E agora que eu me dei conta que talvez eu nunca tenha feito isso somente pelo fato de que não tem sal na mesa. Né? Bom, status quo. Essa é a pegada. Agora, voltando pro Pedro, falou da nossa aversão à perda. Qual que seria o próximo conceito? Agora é enviezamento a comprometimento. Resumo é assim. Pensa bem. Em vez de você ter um contrato formal onde se você cumprir você não vai pagar multa, o que você tem o que seria o que eu poderia chamar de um contrato social, onde caso você não cumpra, você pode ver se sentir um pouco de vergonha alheia. Própria, né? O que eu vou colocar? O exemplo mais prático que eu consigo pensar o que é. Academia, por exemplo. Você, por exemplo, quando você faz um comprometimento, sei lá, vou treinar junto com alguém, ou cria um plano e divulga para todo mundo que está pretendendo fazer tal coisa e não realiza essa tarefa, existe o que eles chamam, não sei se seria bem uma pressão social sobre isso. Você se sente mais pressionado a cumprir esse prazo. Mas também tem cenários contrários, onde é oferecido um primeiro estímulo para você, uma recompensa no caso, para aumentar seu comprometimento quanto àquilo. Então, não sei, em caso de empresa, imagino eu que seja algum tipo de bônus, ou no caso, ou a oportunidade de promover alguém para algum cargo. Então, você tem esses dois cenários. Você, por bem ou por mal, você vai ter um incentivo a mais para fazer, a partir do momento que você torna isso público. Uhum. Então, em resumo, seria algo nessas linhas. Para complementar esse exemplo da empresa aí, o experimento que fizeram nessa área em vez de prometer bônus depois de cumprir meta, já dar o bônus antes de cumprir a meta. Falar, sua meta é vender R$1.000, e aqui já tá R$500 de bônus. Tipo, já tá na sua mão. Agora, o seu comprometimento é cumprir essa meta. E o grupo fizeram experimento A e B, A recebendo bônus antes e B recebendo bônus depois. E quem recebeu o bônus antes atingia a meta primeiro do que quem era prometido o bônus depois. Isso envolve um pouco o conceito de aversão à perda também, né? Porque como você não ganhou o bônus ainda, você não pode perder algo que você não ganhou. Então o seu comprometimento tende a ser menor nesse tipo de cenário. Igual quem fala, se eu for pra academia uma semana, eu vou me dar o presente de comer esse bolo. Enquanto que quem come o bolo se sente muito mais no compromisso de ir pra academia e gastar essas calorias aí. É mais ou menos nesse sentido. Se você fortalecer o seu comprometimento em que já tem o que mereceu, tem que provar o valor agora, você tende a fazer mais do que baseado só em promessas. Então, de novo, é um pouco intuitivo, mas não é tão aplicado, e talvez por isso mesmo não tão intuitivo assim. E essa coisa da intuição, né? Que todo mundo fala, senso comum, mas se fosse comum mesmo, por que a gente chamaria de senso comum? A gente não fala escovar os dentes de maneira comum, é escovar os dentes, pô, não fala dirigir segurando o volante comum, você tá dirigindo da maneira comum. A gente normalmente descreve o que não é comum, né? E falar que senso comum é uma ironia meio semântica aí, que é o que a economia comportamental foca em estudar. Mas bom, esse é então o enviesamento pelo comprometimento. E agora, William, qual que seria o outro aí que você tem pra gente? O conceito de ancoragem. É aquela tendência que a gente tem de ficar preso a alguma característica, alguma ideia de alguma coisa que a gente já tem. Uhum. Por exemplo, um exemplo que eu vi nas minhas pesquisas foi se você é um trabalhador rural, é um agricultor, e você vai comprar algum produto. Você vai ver um fertilizante, alguma coisa que você está precisando,
a gente tem essa tendência, dada principalmente ao mercado em si, de você ver algo que tem a embalagem mais bonita ou que é mais caro, você automaticamente vai acabar pensando que aquilo é melhor. E às vezes, por mais que alguém diga que tem um outro produto que é mais barato e que é a mesma coisa, você ainda tem essa ideia, essa visão de que o outro produto é melhor porque ele é mais caro e mais bonito. E é aquela coisa da... volta um pouco no ponto anterior, que é que a gente tem essa tendência de não procurar mais informações sobre as coisas. E um outro... Pode falar? A gente usa isso como atalho mental, né? Que preço maior Sim, é igual a qualidade. Exatamente. Então, outro exemplo que a gente pode dar, por exemplo, Mercado Livre, LX da vida, você vê algum produto, você vê um vestido, por exemplo, um que tá R$20, o outro tá 50 e o outro tá 200. Mas não muda quase nada, é praticamente o mesmo produto. Só que a gente tem a tendência de, por exemplo, acabar comprando o de 50. Porque a gente quer algo que seja de qualidade, mas que não seja, como posso ver, não tem essa imagem tão barata de que é algo inferior. Mas no final é a mesma coisa. No final os 3 vestidos são praticamente a mesma coisa. Você quer parecer rico, mas é pobre. Exatamente. Mas e no final ponto aí, o produto é que eles não querem nem estar vendendo o produto. Nunca tiveram a real intenção de vender o produto mais caro. Eles só criaram esse produto mais caro para poder vender os outros mais baratos. Esse é o ponto mais importante. Que aí, falando já de empresas, eles criam produtos idênticos, mas com valores mais altos, só para ancorar sua percepção de que você está fazendo um bom negócio. A empresa nunca quis vender de R$200, nunca quis vender o de 20, mas quis que você tivesse a impressão de que 50 era um bom comprometimento entre preço e qualidade. É o meio termo. Isso acontece... E o 200 você compra quando você não pode gastar a roda. Olha, então aqui aí vai por categorias, né? Quem normalmente compra no Mercado Livre, assim, acho que não tá olhando, por exemplo, para um vestido de R$200, senão você iria direto no shopping e ter opções sobrando. Mas a gente tá falando da Apple lá, que era a heurística de pensar diferente, eles também têm bastante disso com os modelos que eles oferecem lá, que tem o XS não sei quanto, que é $1.500, e também tem outro lá que não tem nada, que é 800. Então as pessoas acabam pensando que o de 1.100 é um bom negócio. Agora pensa bem, $1.100 para um smartphone. Dólares, não é reais. Dólares. Esse um outro exemplo aí é de quanto você ganha. Você ganha bem ou ganha mal? Normalmente a gente ancora nossa expectativa no que a gente sabe que o nosso amigo está ganhando, ou que, não sei, o nosso companheiro de outra área, ou não sei, o nosso supervisor está ganhando. Se eu ganho, sei lá, 3 mil, meu supervisor ganha 10 mil e ele faz menos do que eu. Não é que eu estou pesquisando todos os analistas de sistemas no país, que a média do salário é, sei lá, 1.500, eu estou ganhando 3. Eu não estou me sentindo feliz porque fatualmente o meu salário é maior do que a média. Porque eu estou ancorando no salário do meu supervisor, que é um preguiçoso e só me dá ordem, e tá ganhando 3 vezes mais. Essa é a minha âncora. Você já ouviu o exemplo da premiação? Assim, pensa num cenário corporativo, um departamento inteiro ganha um bônus. Uhum. Só que acontece, parte desse... Tipo assim, seu chefe chega pra você e te fala, ó, você ganhou R$50 mil de bônus. Parabéns pelo seu trabalho. Você vai sair de lá como? Isso. Feliz? César, Depende. por favor. Depende. Não, vai. Não, mas depende, porque eu não sou bobo pra cair nesse exemplo. Lá. Se eu vendi R$1 bilhão pra empresa e tô ganhando 50 de bônus, vocês estão me abusando. Não. Digamos que você não sabia que ia ganhar, você vai ganhar um bônus. Ganhou 50 mil. Bom. Beleza? Fica feliz e tá. Bem-vindo o dinheiro. Só que acontece, a partir do momento que você anuncia, nossa, ganhei 50 mil de bônus, mas digamos seu colega, nossa, eu ganhei 60. Pronto, cara. O bônus que era bom, deixou de ser bom já. Sim, essa é a ancoragem encarnada. Tá aí, você tá com 50 mil no bolso. Mas tá ruim. Tá ruim. Como diz aquele ditado, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. O vizinho é sempre mais verde. Nossa senhora, bem mais. E aí, ó, pra quem tiver infeliz com essa tendência ao analisar as coisas por esse viés, escutem o último Veja Bem Mais.
as coisas estão melhores ou piores. Esse a gente a gente fala basicamente desse conceito aí. Por que que tantas pessoas estão reclamando hoje em dia? E a nossa conclusão é porque estão se ancorando em problemas diminutos específicos de coisas muitas vezes irrelevantes e mal analisadas. Mas eu acabei de dar spoiler pro episódio. Mas enfim, aí a gente expande bem o conceito para um cenário mais social, até político hoje em dia. Que, bom, tem esse conceito aí em sua raiz. Beleza, ancoragem, acho que bem claro para todos. Agora sou eu, né? Um outro conceito que eu tenho aqui na minha lista é o enviesamento pelo otimismo, que é a nossa tendência de que nós faremos tudo melhor no futuro, ou que fazemos algo melhor do que a maioria. É aquela coisa, não, eu não vou pra academia essa semana, mas semana que vem eu começo. Aquela famosa promessa de começo de ano, janeiro eu começo, ou logo depois do carnaval. Começa desde 2016. Então, esse daí é o enviesamento pelo otimismo, que você sente que no futuro você vai fazer melhor do que está fazendo hoje, quando todos sabemos que não é bem assim, né? Então, essa é mais uma descrição para algo, de novo, bastante intuitivo, mas que você, como governante ou como empresário, tiver em conta de que as pessoas o vendedor sempre vai falar, não, até o fim do semestre eu bato a meta. Só negocia aí que vai estar tudo certo. Ou como governante também fala, não, as pessoas, vou deixar que até o segundo semestre elas vão contribuir mais, vão pagar melhor o imposto. É só esperar que vai dar certo. Esse é basicamente o nome do jogo. E a economia comportamental diz, não, nunca vai dar certo, atue agora da maneira mais eficiente possível. Se você basear suas ações em esperança, você está atirando no pé. Enfim, da mesma forma vale para, não, eu não vou ver o médico hoje porque eu vou melhorar semana que vem. E aí o Pedro pode até, se quiser dar um exemplo pessoal dele. Essa coisa de não tenho nada, vou melhorar. Bom, aí morre, tem câncer. Né? Tem tudo. Enfim, aí o legal desse conceito aí é que normalmente as pessoas quebram a cara com ele, né? Ele é temporário em seu contexto. Você só é otimista até quebrar a cara. Mas o efeito em grandes linhas assim existe para todos, em muitos sentidos da vida. Então ter ciência dele pode ser que te leve a deixar de projetar o futuro e atuar mais no presente. Pelo menos essa é a esperança. E bom, para fechar então, acho que temos um conceito cada um, né, sobrando? Sim, tem mais um. Tá, então antes de pular para o próximo conceito, só aqui já aproveitando esse do otimismo do futuro, para quem ainda não virou padrinho ou madrinha, porque acha que, daqui o mês que vem vai sobrar mais uma grana e eu viro padrinho, não, faça isso agora. E o mês que vem, primeiro, você nem sabe se vai estar vivo, nem sabe se vai estar empregado ainda. E lembrando, quem se entrar agora no grupo de padrinhos concorre aos 3 vouchers dos cursos premiums, cursos pagos da plataforma iPad. E quanto mais cedo você fizer essa decisão, eu diria maiores suas chances, né? Porque à medida que vai chegando o fim do ano, a galera vai saindo de férias, compromisso com família, não sei o quê. Eu acho que é provável que a maioria dos novos padrinhos entrem agora no começo do que depois no fim. Então não esteja esse otimismo aí de que vai dar tudo certo o mês que vem. Se quiser esses benefícios do episódios extras, cursos grátis e muito mais, entre lá agora, padrinho.com.br/Veja Bem Podcast. Link das referências. Então beleza, próximo conceito, William. Os últimos. O último é o mais fácil meu, de né? entender. É o meu primeiro, né? Vai ser o seu primeiro? Né? Vai ser o primeiro. O último aqui é o que eles chamam o quê? O enviesamento ao presente. O que é? O pessoal prefere... Pesa mais agora do que no futuro. Por exemplo, deixa eu pensar no exemplo cotidiano de todo mundo aqui. Uma festa de aniversário. Digamos que você quer economizar um dinheiro para fazer alguma coisa no fim do ano. Só que fala, poxa, esse mês é do meu aniversário, no próximo mês eu vou economizar. Aí você vai lá e gasta todo o dinheiro para fazer uma festa. Só que chega lá depois,
já bate aquele arrependimento, né? Sim. É algo constante. Eu acho que todo mundo já passou por uma situação onde você gostaria de ter economizado no momento. E as pessoas passam por isso constantemente. Sim. Então, o que acontece? Em resumo, o que é? O peso do presente, sei lá, eu acho que por ser, principalmente nesse tipo de situação, onde não é algo que você pode repetir, como, sei lá, comprar só um item, uma promoção, por exemplo, você vê naquele momento, atrai você. Então, o peso da situação atual é muito maior do que o do futuro hipotético. Sabe? Você tá ali na sua frente, você sabe o que vai acontecer. Então, você imagina que... O futuro sempre tá pra frente, né? É aquela coisa. Eu costumava ter um lema. Eu falava, o William do futuro se vira. É bem exatamente, ó. O William do futuro. Eu acho que dá pra fechar com isso. Eu tinha esse lema. Isso daí é o outro lado da moeda do otimismo, né? Porque não só você tá descontando o valor do futuro, mas também você tá sendo otimista, né? Porque sempre tudo vai dar certo, sempre você vai conseguir. Em vez de eu vou ter que sofrer o dobro se eu não fizer isso agora, você tá pensando que vai se esforçar metade. Então é uma coisa complementando a outra. Isso daí é o exemplo... Em resumo, o peso do presente é maior do que o futuro hipotético, nesse caso. Um exemplo monetário aí, para deixar intuitivo, você prefere R$10 agora ou R$11 em uma semana? Em experimentos, a maioria das pessoas dizem que é R$10 agora, porque vai saber se está vivo em uma semana, né? Vai, sei lá, tem a desculpa que quiser. Mas racionalmente, como diz a economia clássica, você deveria aceitar um valor maior, porque o tempo é irrelevante. Você não está falando aí ajustado pela inflação e outras coisas, numa semana não é que os preços vão mudar. Em resumo, é quando você vai pedir um adiantamento no banco, né? Preciso de 200. Nossa, vai ler quanto lá na frente? É justamente evitar isso. Racionalmente deveria escolher um valor maior, mas todos tendemos a escolher o menor porque o hoje irracionalmente, e como que é a palavra? Só se vive hoje, gente. Não vai dar frases contra o que a gente está tentando transmitir aqui. É um exercício. Essa é a irracionalidade que a área está mostrando, que você pensa assim, mas como nossa crise na Previdência mostra, não é bem assim. Como a diabetes que você provavelmente terá em 10 anos, dor no joelho, etc., também invalidam esse argumento aí. Hoje é o certo, mas o futuro também existe, e se você chegar nele, melhor que chegue preparado. Bom, o último, qual que é o do seu lado aí, William? O meu último é o mais fácil de entender, apesar de não ter uma tradução pro termo, que é framing. Mas como você traduziria... enquadrando as coisas. Enquadramento. Enquadrando. Eu prefiro framing. Parece meio estranho. Essa é a tendência a tendência que a gente tem de receber melhor certas informações, principalmente quando é estatísticas ou porcentagem, dependendo da forma como ela é demonstrada. Imagina você que está de dieta pro final do ano aí, aproveitar a praia, passar o Réveillon na praia, o cara é 4, você tá fazendo um regime agora. Se você fosse comprar, você vai comprar carne, vai comprar alguma coisa no mercado, você preferiria comprar algo que está escrito, por exemplo, bife com 75% de gordura free, ou um outro que está escrito bife com 25% de gordura? Eu prefiro o bife com gordura. Imagina que você está de dieta nesse caso. Ou, sei lá, que nem um outro exemplo, você vai ter um certo sorteio. Existe um sorteio e as pessoas falam, nesse sorteio, a cada 1.000 pessoas ganham alguma coisa, entendeu? E se imagina se esse sorteio fosse anunciado de outra forma, eles falassem, de 1.999 pessoas perdem. Nossa. Você ia querer fazer parte disso? Esse é o mais fácil de entender, o mais simples. Esse é o praxe do marketing, né? Não é... Sim. Que é sempre 10% de desconto, né? Não é 90% do preço. É verdade. E é sempre um remédio que tem 95% de eficácia, não 5% de fatalidade. Esse remédio aqui, de cada 100, uns 10 morre. Ou seria melhor
esse remédio aqui, de cada 100, 90 sobrevivem. É. Muda completamente o seu approach com o negócio. Aprenda a mentir com estatística. Mentir não, né? Não é mentira. Não- É só a forma que você demonstra isso que Enganar. te atrai mais ou não. Aprenda a ser marqueteiro. É. Boa. E a sua última, César? Minha última é normas sociais. Essa também bem intuitiva, que é que tendemos a fazer coisas que estão dentro da norma. Ou seja, deixar gorjeta pro garçom, não sei, pagar pro flanelinha. Se algo foi normalizado socialmente, tendemos a fazer isso. Então, o conceito aqui é, para o governo e empresas, tentem a normalizar mais algumas coisas que seriam positivas, como, por exemplo, na Inglaterra, essa unidade de Nudge Unit, eles tinham a tarefa, o desafio de convencer autônomos a pagarem imposto. Diferente da sua empresa, onde o imposto já vem descontado na folha de pagamento, os autônomos têm que declarar, né? E lá eles tinham um problema, como no resto do mundo, de que a maioria dos autônomos não tem tanto incentivo assim para pagar mais o governo. Então o que eles fizeram foi mandar uma carta a esses autônomos dizendo 95% dos autônomos já pagaram, já fizeram declaração ao governo. Esperamos sua contribuição também. Então fazer aí já indo bem acompanhando aqui que você falou do framing, que você falou de enquadramento, é você enquadrar como uma pessoa fora da norma social se ela não estiver fazendo algo. Da mesma forma, para pagar a conta de luz, fizeram um experimento também, não lembro se foi na Inglaterra, nos Estados Unidos, de que quem pagava atrasado recebia um frowny face, uma carinha triste, tipo um emoji de carinha triste na conta, e dizia, todos os seus vizinhos já pagaram a conta da luz, você é o único que falta, e uma carinha triste. E isso fez com que a maioria dos devedores, a maioria dos devedores pagassem o que estava devendo. Então você realmente quer ser o único no restaurante que não deixa gorjeta? Você quer ser o único que não pagou sua conta de luz? Eu não ia pagar até vinha carinha de raiva. Se não tivesse carinha de raiva, eu pagava. Exceções comportamentais à parte, né? No geral, você fazer esse enquadramento segundo a norma social encoraja pessoas a fazerem mais do que se deseja e menos do que não se deseja. Então, é basicamente isso. E bom, com isso concluímos nossa lista. Esses são os 9 conceitos mais proeminentes. Melhor exemplo. Oi? Mas pra fechar isso daí, eu acho que o melhor exemplo é o cigarro, né, cara? Uhum. Eu acho que foi o tubo de ensaio de todo esse tipo de coisa. Funcionou. Sim. A nível mundial comparado hoje. Sim, sim. É verdade, dá pra aplicar cada um deles, né? Antes a heurística era de que você era cool, era diferente, era descolado. E hoje a norma social já foi mudada, né? Você já tá se matando. Alcançaria. Exato. Aí você fuma? Eu fumo, eu gosto do efeito da nicotina no meu cérebro. Mas então vamos fazer o exercício aqui de resumir os conceitos. Então a heurística aí é essa de que a informação mais facilmente disponível hoje é do câncer, não é do descolado. A representatividade já é a pessoa doente, não é não é o cool com amigos. O âncora aí. Legal, fala. O âncora aí, se a gente pensar tudo, monetariamente, o cigarro era barato, né? Hoje você vai pensar no cigarro. Sim, cara. Só a âncora aí que tá caro. Porra, cada mês sobe. O enquadramento aí a gente já falou, né? Tem até as fotos lá atrás de toda a caixinha. A aversão à perda. Essa aversão à perda aí eu acho que também vai com monetário, né? Porque hoje você tem que gastar com cigarro hoje já leva muitos a decidirem não fumar. Melhor ter os seus 20 reais do que gastar não sei quanto que dá na padaria quando vai no cigarro hoje. Quase 10, né? Presumo. Depende do maço. O Chesterfield lá paga 10 conto. Não, nem 10 conto, vai 6,50. Vai Tá barato aquele. ainda, hein? Isso porque tá ok. bem barato ainda, né? Tem lugares como o Japão, por exemplo, que o maço é $20.
Senhora, $20. $20 isso aí. Não vou nem fumar em paz, Nossa mas... Senhora. Esse é a versão a perda do extremo, né? Você quer $20 pra fumar um cigarro. E, bom, o comprometimento aí... O comprometimento também vale... Esse envezamento pelo comprometimento vale pra quem decide parar de fumar, né? Que conta pros amigos, pra família, ó, decidi parar de fumar. E tem todos observando essa pessoa depois, uma vez que fez aquela promessa. O poder do agora comparado ao passado, esse seria pra quem fuma, né? Que prefere, como o Pedro disse aí, a sensação da nicotina do que o câncer que vai desenvolver no futuro. Tá descontando o valor do Tudo futuro. só tem a morte, cara. Sim, mas pode ser, Câncer não. pode ser em 50 anos ou pode ser em 10, né? Se tudo não... Ainda é a mesma coisa. Essa é a mesma coisa, você tá fazendo o que respirando ainda? Pato. Então, esse é o ponto. Otimismo, envezamento pelo otimismo, é esse que não vai dar nada, você vai parar de fumar antes que desenvolva câncer. E depois tem o status quo, envezamento pelo status quo. Esse eu acho que é o mais forte hoje, pra nossa geração, que é que o status quo é não fumar. Antes você era o contrário, né? Cigarro. Cigarro. Bom ponto. O status quo é não fumar cigarro. Então. E a norma social é você tem que ser parabenizado por isso, em vez de criticado. E bom, aplicamos os nove conceitos aí. E eu vou dar um de bônus também, que eu tava vendo e não tá nessa lista aqui, mas é legal de se manter em mente, que é o do sunk cost, que diz em economia que você não deveria considerar o que já foi gasto. Tipo, você já pagou para ver um filme e mesmo se você não gostar do filme, você fica até o fim dele no cinema. Se você já entrou no restaurante e pagou por um prato que você não gosta, a maioria das pessoas termina o prato. Porque cresce com a mãe e a avó dizendo, come tudo, menino. Eu. E isso é algo que em economia clássica, os decisores racionais que teoricamente somos diriam, não importa se eu já gastei ou se eu já coloquei a comida no prato, porque eu terminar de ver o filme ou não, ou terminar um projeto, se eu já investi nele ou não recupera esse dinheiro, não recupera esse tempo. Só tem o que você pode economizar dali pra frente ou não. Tipo, você faça 1 hora a mais perdendo o tempo da sua vida, ou você faz outra coisa. Essa é a decisão que você teria que considerar. Mas a grande maioria das pessoas só pensa no ingresso que já comprou, no dinheiro que já investiu, e que não quer... O prato eu como pra não ficar com fome depois. Com ou não, eu não vou gastar comendo outra coisa do lado de fora. Mas se você já estiver satisfeito, você come só pra ter aquela sensação de não deixar nada no prato? Ou você para quando já tá satisfeito? Tá boa. Depende do prato. Eu como por gula. Deus me perdoa. Isso é gula. É bom. O prato eu paro. O filme eu provavelmente vou assistir até o final. Então. Já tô comendo, né? Mas é o que a economia comportamental diz. Todos consideramos isso. Então, para muitas empresas que oferecem demo grátis também, eles tiram isso. Você já paga R$5 o primeiro mês ou os 2 primeiros meses, e depois a gente sobe o preço. E fala, porque eu já estou pagando mesmo, né? Independente que seja 50% ou, sei lá, um valor não substancial, as pessoas tendem a continuar. A Amazon Prime Video lá tá fazendo agora. Uhum. Se eu não me engano, tipo, acho que R$6, não sei quantos meses, depois sobe tipo 15 conto. Mas você já tá 6 meses assistindo o bagulho e fala, então. É bem por isso. Eles usam esse conceito ali, além de vários outros que podemos mencionar também, que já comentamos. Mas, bom, essa é a conclusão. Aí ficou um número mais redondo, que me agrada mais. 10 conceitos da economia comportamental. 10. Tem muito episódio nota 10 também, ó, ancoragem. Nossa senhora. Otimismo na qualidade das piadas também. Boa, tá alto. Mas é isso aí, galera. Só finalizar aqui, gostaríamos de lembrá-los que esse é um complemento a conceitos já disseminados no curso do IPED, de como criar patrimônio com qualquer salário. Aconselhamos dar uma olhada na plataforma. Se tiver interesse em fazer esse curso em particular, que é pago, de forma grátis, contribua no Padrinho, por favor. É uma maneira de nos ajudar a continuar produzindo episódios de qualidade, ter mais parcerias no futuro e também
disponibilizar conhecimento diferenciado através do nosso programa, com esse incentivo de mais participação nesse grupo. E, bem, vocês já sabem, o número do WhatsApp, para quem não lembra, é 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. Também estamos no Facebook, no Twitter não mais, no YouTube, youtube.com.br/Veja Bem Podcast. Se você quer seguir no Twitter, segue eu. Isso. Já era. William, qual que é? @ o quê? @WillMuricy. Tá o link aí também. Isso. E bom, também tem a pesquisa demográfica, quem não fez ainda, link continua disponível. E também o relato do nosso ouvinte padrinho que fez o curso do IPED, para quem ficou curioso sobre outro curso. Os 9 minutos dele de análise. Comentem o que vocês acharam lá da plataforma, se derem uma olhada desse episódio também, se já aplicaram alguma coisa, acham que dá para aplicar, se conhecem outro conceito, que eu falei, tem bastante mais, mas que acho que a gente deveria, no episódio de review, comentar, que a gente deixou de fora. E dê uma olhada na história também, que a economia comportamental, academicamente falando, tem uma trajetória bem interessante, é uma das poucas novas áreas assim que ganhou um momento forte recentemente. E eu tenho certeza que vai começar a aparecer, a pipocar no Brasil também em breve, nas universidades, os departamentos de economia comportamental. Então é isso, esperamos que vocês tenham desfrutado desse episódio e teremos envezamento de otimismo no futuro, que vocês voltarão pro próximo. E se também se cadastraram no Padrinho. Só não vai voltar, como também vai estar no Padrinho. É isso aí. Isso aí, galera. Obrigado, gente. Até a próxima.